Você já questionou a sua fé diante de um processo de luto? Por que Deus não ouviu a minha oração? Por que Ele não atendeu às minhas preces? São algumas perguntas que ficam sem respostas e com um vazio imenso que só quem atravessa o processo de luto pode entender. A verdade é que entre a nossa fé e o processo de luto existe um vazio imenso, um ponto de interrogação gigante, porque a gente quer resposta para aquela perda. Eu quero entender o que aconteceu, por que isso aconteceu. Por que as minhas orações não foram atendidas? Por que as minhas preces não foram ouvidas? Por que alguns milagres acontecem na casa de outras pessoas e na minha não? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que Deus está me castigando? Essas são algumas perguntas que a gente acaba fazendo no processo de luto para poder entender o que deu errado, o porquê não deu certo, porque na minha vez não deu. A nossa fé é nossa grande aliada no processo de luto, mas a verdade é que assim que essa perda acontece, a gente tende a questionar o motivo de tudo aquilo estar acontecendo. E às vezes a gente se culpa por estar nesse lugar de questionar e de tentar entender o porquê que isso tudo aconteceu. Eu me recordo que no meu processo de luto, em específico da minha prima, eu questionei demais. Ela era muito nova, ela tinha acabado de ter uma bebezinha, a bebezinha só tinha um mesinho de vida. E eu questionei bastante, por quê? Logo no melhor momento da vida dela, com a chegada da bebê, uma bebê planejada, por que que o Senhor decidiu levar ela? Por que que o Senhor decidiu deixar uma bebê sem a mãe? Foram questionamentos que eu fiz ao longo do meu processo de luto, em que eu buscava incessantemente por respostas. Eu quero entender, eu quero saber o porquê. Eu procurei por muitas respostas. Eu queria entender o propósito que me disseram daquela perda. Eu não sei se você já passou por isso, mas nessa minha perda em específico, eu ouvi dizer que tinha um propósito para tudo aquilo. E no dia do velório, eu lembro que eu estava muito desorganizada emocionalmente, com esse sentimento de impotência, de questionamento que estava rondando dentro de mim durante aquele velório. E chorando bastante, chegou alguém para mim e disse: "Olha, não chora, ela está num bom lugar. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável." Foi esse versículo que fez com que eu me afastasse ainda mais da minha fé naquele momento. Porque eu comecei a questionar ainda mais: que vontade é essa, boa, perfeita e agradável, que o Senhor tem de levar essa mãe, de deixar essa criança sem a mãe, no melhor momento da vida dela? Que vontade é essa? O que eu posso tirar de bom disso? Então eu questionei ainda mais e fiquei muito chateada, com muita raiva. Na verdade, a palavra é exatamente essa: raiva, com muita raiva. E eu compreendo que num velório muitas pessoas tentam nos acalmar e trazer palavras de conforto, só que esse tipo de frase machuca ainda mais. Porque eu tô sentindo aquela dor, aquela perda, eu tô questionando e alguém me diz: a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Deus quis assim, foi melhor assim, ela está descansando. Eu não quero que ela esteja descansando. Esse melhor foi para quem? Para minha família não foi, para mim não foi, para a filha dela não foi. Questionamentos atrás de questionamentos. Então, eu entendo que as pessoas querem acalmar, eu entendo que as pessoas querem nos confortar, mas elas não têm a menor dimensão o quanto esse tipo de frase pesa, e pesa muito. Então eu passei um bom tempo da minha vida sem querer ouvir essa frase, tanto na igreja quanto em alguma postagem. Quando eu via a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, me remetia exatamente àquele momento do velório, aquele momento de dor. Eu simplesmente ou passava ou eu não queria ouvir. Às vezes eu ouvia na rádio assim, vamos trocar de rádio aqui porque esse versículo não cabe mais para mim. Por muito tempo, muito, muito tempo. Então eu questionei, eu quis entender essa vontade e eu não entendo essa vontade até hoje. E muitas pessoas vão te dizer provavelmente que existe um propósito, mas será que a gente vai entender esse propósito? Eu vejo muitas pessoas correndo atrás desse propósito, tentando enxergar esse propósito e não vivendo o seu processo de luto. Porque o luto é isso. É para sentar, é para chorar, é para sentir raiva, é para questionar. A gente está atravessando um processo muito desafiador. A gente não aprendeu a lidar com o luto.
A gente pode ter sofrido diversas perdas. Todas as vezes que o processo de luto bater na nossa casa, vai doer e muito. Ninguém está preparado para isso. E a gente vai questionar de novo, de novo e de novo. A nossa fé é nossa grande aliada nessa travessia, mas não tem como ela não ficar abalada diante de um processo tão desafiador. Então eu precisei de um tempo. Eu não conseguia orar, eu não conseguia ir à igreja, eu questionava e o tempo ia passando e eu tentando entender o porquê dessa perda. E aos poucos eu fui novamente conseguindo orar, conseguindo estar presente na igreja de uma forma mais aberta, mais aceitável, mas eu tive que ter o meu tempo. As pessoas cobram, me cobraram também. Tem um propósito dentro disso tudo. Sempre ouvindo esse tipo de frase, mas eu precisei do meu tempo. Precisei do meu tempo para ressignificar esse versículo que hoje eu consigo ouvir e olhar para ele de uma maneira diferente. Mas por muito tempo ele doeu e doeu bastante. Eu não sei se você está questionando a sua fé nesse momento, eu não sei o quanto a sua fé está abalada, mas eu quero que você saiba que você não precisa se cobrar por isso, porque é super natural e esperado que a sua fé fique estremecida. Quando a perda acontece, a gente se desorganiza no todo. Por que isso não aconteceria com a nossa fé? Que lugar é esse que nos leva à perfeição da gente olhar para uma perda tão desafiadora e simplesmente dizer, não, tá tudo bem, Deus quis assim. E tem pessoas que fazem isso. Eu já vi pessoas que olharam, não, Deus quis assim, Deus quis levar meu filho e tá tudo bem. Não, não está tudo bem. Nós somos seres humanos e não sabemos lidar com a perda. Desorganiza. A gente precisa de tempo para se reconstruir, a gente precisa de um tempo para entender aquela perda. Então, no início é um momento muito desesperador. A gente só vai fazendo as coisas no automático. Não tem como a gente olhar para tudo isso e dizer, tá tudo bem, Deus quis assim. Todo esse questionamento, todo esse sentimento de injustiça é esperado no processo de luto. Portanto, não se cobre para ficar bem, não se cobre para poder voltar logo para a igreja, não se cobre para que a sua fé esteja naquele mesmo lugar que estava antes. Está tudo certo, não tem nada de errado nisso. Você não precisa se culpar por não sentir essa vontade de orar ou de estar na igreja como você estava antes. O que você precisa é parar, entender o que essa perda está te falando nesse momento para que você viva o momento de luto. A gente precisa viver o luto para não viver de luto. A gente precisa sentir, questionar e se entregar a todas essas emoções que chegam, para que aí sim a gente contorne e que a gente consiga chegar no lugar onde a nossa fé seja a nossa base mesmo para continuar. Só que isso não precisa ser feito do dia para a noite, só que isso não precisa ser empurrado de uma forma repentina ou tão recente na nossa vida. O que a gente precisa é olhar e entender o tempo que você precisa para viver tudo isso, o tempo que você consegue lidar com tudo isso. É um processo seu, só você sabe o quanto te custa, só você sabe o quanto é difícil encarar tudo isso e não dá para olhar para tudo isso de uma vez só. Então você pode recalcular a rota, você pode ficar em casa por um período, você pode ficar sem orar ou rezar por um bom tempo porque você não tem forças, não tem nada de errado. Deus não vai te olhar de uma forma cruel, nós somos seres humanos. A gente está aprendendo a entender esse processo de luto. Nós precisamos estabelecer esses limites nas relações e nos locais que nós nos apresentamos. Então, se nesse momento eu estou indo para a igreja, lá eu sou muito cobrada e apressada para atravessar e superar essa perda, eu não vou conseguir ir. Então, acho que falta um pouquinho também de sabedoria para as pessoas que estão dentro das igrejas ou em alguns outros ambientes para acolher o enlutado, sem cobrar, sem apressar, sem olhar para isso e falar, nossa, você precisa seguir. Eu sei que não é por mal quando alguém chega até você e diz que Deus quis assim e que você precisa seguir. Eu sei que não é, mas a gente precisa de outro tipo de abordagem no acolhimento a essas pessoas. A gente precisa ser presente, a gente precisa ser um pouco mais compreensível porque a dor do outro é desconhecida pra gente. Eu não sei o quanto é difícil, eu não sei se essa mãe perdeu um filho e nessa perda a gente entende a inversão, né, dessa ordem natural da vida, que seria de fato o filho enterrar a mãe, e quando a gente troca essa ordem, eu nem consigo imaginar o quão desafiador é. Então acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de sabedoria e de empatia com esses lutos, com esse lugar de dor que só o outro sabe, que a gente
desconhece. Se você está atravessando esse processo de luto e sua fé está extremamente abalada, fique tranquila, é uma reação esperada, você não precisa ter pressa e não se sinta culpada por sentir todas essas emoções. Sinta, questione, ore se você conseguir, se não conseguir tá tudo bem, mas o que importa é que você faça tudo no seu tempo, então a gente não precisa ter pressa, até porque daqui pra frente a gente vai precisar se organizar e a nossa fé vai ser a nossa base em algum momento pra gente se reestruturar, pra gente caminhar e seguir. Talvez não seja agora o momento, mas em algum momento vai chegar, em algum momento você vai se sentir pronta para ter a fé de novo daquela forma e que ela seja a base para você continuar nessa jornada que é o processo de luto. Portanto, não se cobre, mas viva no seu tempo e do jeitinho que fizer sentido para você, tá bem? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, toda semana teremos vídeos novos aqui. Eu espero que tenha feito sentido para você. Até a próxima, beijo!